E a partir de agora a gente vai conversar aqui no estúdio com Emanuel Pessoa, que é especialista em Direito Internacional, ele que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo aqui à BMC News. E nessa cobertura especial aqui desse conflito todo que está acontecendo lá na Ucrânia. Emanuel, seja bem-vindo. Obrigado, Débora, Gabriel. Sempre um prazer estar aqui. Muito feliz da gente poder compartilhar com vocês. Claro que seria melhor em outras circunstâncias, mas é um momento muito importante para o mundo, inclusive redefinidor aí da geopolítica do século XXI. Exatamente. Bom, eu quero começar falando, até foi um questionamento que eu trouxe, inclusive, para o professor que estava aqui com a gente, professor Marcos, sobre um questionamento aí, sobre uma tese, uma teoria, que aí não sei se seria teoria ou não, essa é justamente a sua opinião que eu quero agora, Emanuel. Tem alguns estudiosos dizendo que o Putin estaria tentando aí, estaria sendo usado aí, na verdade, para um grande plano, né? Esse plano seria estaria sendo chamado, inclusive, de um Great Reset, né? Que seria uma reforma do capitalismo, mas tem gente que está dizendo, na verdade, que esse reset seria a implementação propriamente dita do socialismo com uma fachada aí de melhoramento do sistema capitalista internacional. O que você acha, assim? Você acha que seria isso? Ou você acha que isso realmente poderia ser somente uma teoria da conspiração? Eu gosto muito das teorias da conspiração e, infelizmente, eu devo te confessar que minha mãe é uma das maiores compartilhadoras de teoria da conspiração no WhatsApp. Eu recebo isso todo dia dela e digo, mãe, isso não vai acontecer. Então, essa ideia do grande reset, obviamente, existe sim a intenção de várias pessoas de remodelarem a maneira como o capitalismo funciona. Existe a intenção sim de pessoas de fazerem da maneira como o socialismo vai funcionar. Mas é óbvio que se essas pessoas têm essa intenção, elas não dariam um nome para ser publicamente discutido e publicamente atacado. Essas pessoas fariam isso da maneira mais discreta possível. O que me parece, Débora, de verdade, que está escapando à atenção de grande parte da mídia brasileira, das totalidades da mídia brasileira, eu não vi isso em lugar nenhum na mídia brasileira. Então, o BMC vai ser aqui, em primeiro lugar, que a gente vai apresentar isso, que é uma teoria que já está circulando bastante fortemente na mídia americana, na mídia principal. Não estou falando daqueles veículos malucos que eles imaginam coisas que não existem. Estou falando de veículos sérios, respeitados, com milhões e milhões e milhões de visualizações de TV americana. O que acontece aí? Os Estados Unidos, por muitos anos, é um país que vivia em uma guerra de armas, uma corrida armamentista com a União Soviética. Essa corrida armamentista na União Soviética não deixava ninguém rico lá, porque era tudo estatal, mas deixava muitas empresas ricas nos Estados Unidos, o chamado complexo militar industrial, que financiava a campanha de vários políticos. Nos Estados Unidos, as empresas podem fazer as doações e os particulares também as doações e assim vai. Então, esse complexo militar industrial americano, quando acabou a Guerra Fria, houve uma diminuição do ritmo de crescimento. Esse ritmo de crescimento de investimento dos Estados Unidos em armamento, ou seja, desenvolvimento de armas, o abastecimento financeiro do complexo militar industrial americano, ele cresceu com os atentados terroristas. Só que já faz um certo tempo que você não tem esse nível de atentados terroristas e os terroristas você não combate com armamentos sofisticados, você combate os terroristas mais com inteligência e com armamentos convencionais e muito aqui e ali um ataque de drone. Então o que acontece? Se os Estados Unidos quisessem mesmo que não tivesse ocorrido tudo isso, eles teriam simplesmente dito, a Ucrânia nunca entra na OTAN, estamos dando essa garantia para a Rússia iria ter mais segurança geopolítica, seria muito mais difícil para o Vladimir Putin justificar inclusive internamente a invasão. De novo, ele está errado, cada país tem o direito de se autodeterminar, mas existe uma diferença entre o que deve ser e o que é. O que deve ser é que cada país escolhe o que faz, e o que o país não consegue escolher sozinho porque o mais forte impõe os seus interesses. E o vizinho mais forte da Ucrânia é a Rússia, ponto final. Então, o que é que a Rússia jamais aceitaria a Ucrânia na OTAN? E aí, por que o governo americano, por que o presidente americano, por que Joe Biden, ele simplesmente não deu a garantia para a Rússia de que não aceitaria a Ucrânia na OTAN, eliminando esse problema lá atrás, já que era previsível, e desde 2014 se fala a mesma coisa. Ou seja, não é nada que não tenha sido avisado. Parece o sujeito que todo dia a esposa fala, não gosto de você, não gosto de você, vamos divorciar, vamos divorciar, vamos divorciar. Aí no dia que ela se divorcia, o cara diz, mas por que você não me avisou nada? Então, isso não faz o menor sentido. Então, o que acontece aí? Se os Estados Unidos não tomaram as medidas necessárias, que podiam ter tomado unilateralmente para garantir que a Rússia não teria o pretexto geopolítico, ou seja, a Rússia não conseguiria ter nem apoio doméstico para fazer isso, isso gerou agora uma nova corrida armamentista.
Porque o Putin, no momento que ele fala que pode recorrer ao arsenal nuclear, por mais que isso seja, até o presente momento, um blefe para ele melhorar a posição negocial dele, isso é muito claro, isso faz com que os outros países tenham medo. A Alemanha já aumentou em 100 bilhões de euros, veja aí, 600 bilhões de reais. É praticamente metade do orçamento da União, certo? Que é o maior orçamento do Brasil. Então, só a Alemanha vai gastar 100 bilhões de euros esse ano a mais, nesse orçamento novo, a mais, e no outro ano sabe sei lá mais quanto. Os Estados Unidos vão aumentar fortemente seu gasto militar, porque eles vão precisar justificar a necessidade de se proteger do míssil hipersônico soviético, russo, porque ninguém tem defesa contra esse míssil hipersônico. A China vai continuar investindo fortemente em armas, a Europa vai aplicar mais dinheiro em armas, países asiáticos vão aplicar mais dinheiro em armas. Breve nós vamos ver o Japão abandonando a sua política de não investir em armamentos, se reequipando e se remilitarizando, porque o Japão vai dizer que vai precisar se proteger das ameaças da China lá no mar do Japão, disputa por algumas ilhazinhas, e isso gera uma nova corrida armamentista. Quem ganha mais dinheiro com a corrida armamentista? Complexo industrial militar norte-americano. Então, não há inocência, a gente tem que rastrear o dinheiro. E onde é que o dinheiro vai parar? No complexo militar industrial norte-americano. Eles financiam quem? Os políticos americanos. Então, por que eles não impediram isso antes? A gente tem que parar de ficar pensando em mimimi. Mimimi não resolve o negócio. O que resolve o negócio é o seguinte, dinheiro. O que é que está movendo as pessoas? Você se move por algumas coisas. Você se move por dinheiro, você se move por valor, você se move por amor, você se move por emoções. Então, a Rússia se moveu inicialmente por uma questão majoritariamente uma preocupação de segurança geopolítica, secundariamente por uma questão de manter a sua área de influência ali na região, considerando que a Ucrânia sempre foi ali uma órbita da Rússia, tá? E o lado americano, qual é o interesse deles? Poxa, o interesse deles é ter pedido a guerra, não é? Qualquer pessoa pensa nisso. Qualquer pessoa que pensa que o interesse deles é ter pedido a invasão da Ucrânia. Então por que os Estados Unidos vêm agora dizer nós temos que defender a Ucrânia democrática, blá, 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 blá. Se a Ucrânia há décadas vem sendo acusada de ter governos corruptos. Então vamos verificar quem financia os políticos americanos, para verificar se não há interesse por trás, para que eles não tenham tomado medidas que eram óbvias e evidentes. Não dá para imaginar que os políticos americanos são burros, idiotas e incapazes de prever uma situação como essa, que é claríssima. O senhor falou, Manuel, você falou aqui, inclusive, sobre essa questão do dinheiro, da gente rastrear. Me veio agora aqui uma questão. A gente estava entrevistando um casal, a Giovanna Locatelli já entrevistou um casal aqui agora há pouco, e eles mencionaram a dificuldade de envio de dinheiro para lá. Inclusive, eles estavam mandando, sempre mandaram dinheiro para a mãe dela, tal, que mora lá na Ucrânia, e agora o dinheiro não chega até lá. Eles enviam esse dinheiro, não chega até lá. O que poderia estar acontecendo numa situação como essa? Assim, é claro que eles estavam ali numa situação que eles não podem afirmar, né, ou acusar ninguém de algo, mas o fato é que eles estão tentando fazer isso e eles não estão conseguindo de forma alguma fazer esse dinheiro, não está chegando no destino. Débora, se você me permitir fazer uma digressão, é importante porque essa digressão ela vai explicar muito dessa situação. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. E a maioria das pessoas esquece que nós estamos a 3 pratos de comida da bárbare. Certo? Nós estamos a 3 pratos de comida da bárbare. Se amanhã faltar comida, você acha que as pessoas vão lembrar de banco, de civilização que for? As pessoas vão procurar sobrevivência. Então o que acontece na Ucrânia hoje? Você está em guerra. Você acha que a maior preocupação das pessoas que trabalham nos bancos ou das pessoas que trabalham nas autoridades ucranianas é garantir linha de transmissão de dinheiro, que provavelmente nesse momento é praticamente inútil na Ucrânia? Então, evidentemente, isso vai estar desorganizado sim. O sistema financeiro, o sistema bancário se desorganiza imediatamente numa guerra como essa. É diferente de ser uma guerra que você estivesse lutando em solo estrangeiro ou só em partes do país, mas você está devastando a capital, você está tendo um ataque na segunda maior cidade, que é Kharkiv, você está tendo invasão em diversos pontos do território, então é natural essa desorganização. Então, infelizmente, situações como essa se tornam comuns, porque não há como se imaginar que seja a maior preocupação nesse momento garantir que 2, 3, 4 mil dólares estejam vindo dos Estados Unidos que é na Ucrânia, até porque esse dinheiro praticamente não vai ter serventia. Uhum. Perfeitamente, Emanuel. Um prazer estar falando contigo aqui novamente. De ontem para hoje nós conversamos, claro, e hoje está acontecendo, inclusive, nós trouxemos aí ao longo do dia, nós tivemos a reunião da 11ª Assembleia Extraordinária da ONU com os 193 países membros. O que pode sair dessa Assembleia, quais as medidas a serem tomadas, o que a ONU pode fazer nesse momento e se o que ela pode fazer efetivamente cabe nessa situação de conflito entre Rússia e Ucrânia, já que vemos aí várias instituições internacionais, inclusive países, mantendo ou neutralidade ou não querendo se envolver diretamente nos conflitos.
Gabriel, eu acho muito bonito as pessoas que têm aquela ilusão de que a ONU é o governo mundial, de que a ONU manda em alguma coisa, de que a ONU é forte, de que a ONU aplica isso e aplica aquilo. E eu tenho dito, já disse isso aqui, acho que no BMC umas 3 vezes esses dias, sempre me vem à cabeça aquela pergunta do Stalin ao Papa, quando o Papa pediu ao Stalin a paz. Quantas divisões tem o Papa? Perguntou Stalin. Então eu pergunto aqui, quantas divisões tem a ONU? A ONU não tem divisão, não tem força militar, a ONU não consegue aplicar. A ONU é um negócio legal para fazer pressão. A ONU funciona contra país pequeno, a ONU funciona contra país pobre e miserável, porque eles conseguem mandar, os países maiores conseguem mandar tropas de acordo com, sob a égide do direito internacional. Mas a ONU não vai funcionar para impor uma sanção efetiva contra a China. A ONU não vai mandar tropas contra a Rússia. A ONU não vai se interferir militarmente no conflito na Ucrânia. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a Rússia tem poder de veto no Conselho de Segurança e a Rússia vai dizer não. Ou eles vão fazer o quê? Vão reformular a ONU inteira para tirar o poder de veto da Rússia? Aí amanhã, se o problema for com a China, tira a China. E depois de amanhã tira os Estados Unidos, se o problema do resto do mundo for com os Estados Unidos. Isso não vai funcionar. Então, evidentemente, o que acontece na ONU é um instrumento de pressão, é mais um instrumento de movimentação para você ter a questão de alinhamentos das expectativas. Mas você pode ter certeza que funciona mais os 100 mil alemães se reunindo lá no portão de Brandemburgo para pressionar o Olaf Scholz a fazer alguma coisa, do que pressionar por meio da ONU. Então, por exemplo, a Alemanha ela consegue quebrar as pernas da Rússia muito mais rápido que qualquer outro país. Como? Não compra mais o gás da Rússia. Porque ninguém para dizer isso. No final do dia, a Rússia vende mais de 50% do gás utilizado pela Alemanha. O que acontece daí? A Alemanha mandou dezenas, se não centenas de bilhões de euros para a Rússia nos últimos anos, e é esse dinheiro aí que financiou a agressão russa. Então tem dinheiro alemão nisso daí, eles são culpados de forma indireta. Por que de forma indireta? Porque já era previsível que isso iria acontecer desde 2014, e mesmo assim a Alemanha abriu mão, abdicou da sua soberania energética para importar gás natural russo. Você quer ver como o Joe Biden também tem responsabilidade por isso? É difícil as pessoas pensarem nisso, mas quando elas acompanham o raciocínio, as pessoas, nossa, é verdade. Joe Biden reduziu a produção de energia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinha se tornado autossuficiente de energia no último governo, o governo do Trump. Está certo que existem as questões climáticas a serem consideradas, mas eles abdicaram da questão geopolítica, que é uma questão muito importante. Porque veja bem, a gente não queimou combustível fóssil. Tá bom, detona 3 bombas atômicas para você ver se o impacto no meio ambiente não é muito maior do que a queima do combustível, de um pouco mais de combustível fóssil. Então, o que acontece é o seguinte, eu sou super favorável à economia verde, eu acho que é o futuro. Se eu puder fazer uma aposta que no futuro a gente vai sim abandonar o petróleo, vai utilizar ele de alguma maneira revolucionária que a gente ainda não sabe, para não deixar tantas consequências. Mas o fato é que se os Estados Unidos quisessem realmente abrir a torneira do dinheiro, abrir a torneira da produção, os Estados Unidos barateariam o preço do petróleo no mercado internacional e isso quebra as pernas da Rússia, porque a Rússia produz atualmente 11% do petróleo no mundo. Então os Estados Unidos tinham toda a condição do mundo de aumentar fortemente a sua produção ou de comprando, usando dinheiro, financiando, subsidiando o que for, eles têm o dinheiro para isso, derrubar o preço do petróleo. Ronald Reagan fez isso, Ronald Reagan quebrou a União Soviética. Joe Biden não vai fazer isso. Bom, para quem está nos acompanhando aí agora, na nossa transmissão aqui no canal do YouTube, tem um QR Code aí na tela, é só vocês apontarem a câmera do seu celular que vocês conseguem já ir direto para a nossa rede social, para o nosso Instagram, @bmc.news. Né? Já se inscreve lá também no nosso Instagram, que a gente tem notícias sendo atualizadas minuto a minuto para todos vocês. Bom, e a Giovana também tem perguntas, tem atualização, inclusive, tem fala do presidente russo, inclusive, né, Giovana? E tem pergunta aqui para o Emanuel. Manda então, Giovana. Exatamente, a gente tem, eu já quero começar perguntando para o Emanuel primeiro, você estava falando, Emanuel, bom vê-lo novamente, good to see you again, eu estava falando sobre uma corrida armamentista, não é? Corrida para comprar armas, corrida para comprar mísseis e outros armamentos. Vai pensando aí que eu vou atualizar os números. Eu quero que você fale a sua visão sobre a corrida cibernética. Vai pensando que eu vou te dar um tempinho para tu pensar que isso vai pegar fogo. Eu acho que esse é o canal próximo que vai ser o destaque. A Débora me pediu os números aqui. Não, Giovana, a questão Tá me ouvindo?
bem? Tamo. A questão da corrida cibernética, Giovana, que você colocou, ela é muito clara o seguinte: a gente precisa entender que em certos momentos da história, algumas vantagens tecnológicas, elas param de ser efetivamente suficientes porque a humanidade dá saltos. O próprio Vladimir Putin, num encontro, acho que foi um encontro que tem anualmente em São Petersburgo de economia, que é um encontro muito importante do mundo russófilo, participa gente de tudo que é lugar, participa dezenas de ministros, governadores da Rússia, presidentes de vários países, presidentes multinacionais. Ele disse o seguinte: quem controlar a inteligência artificial vai controlar o destino do mundo. Então veja o seguinte: nada impede você amanhã de que a Coreia do Sul se torne tão mais desenvolvida na questão da inteligência artificial que a Coreia do Sul seja capaz de tornar a próxima superpotência do planeta. Um paísinho pequeno, poucos recursos naturais, e assim vai. Veja, a Inglaterra era uma ilhotazinha que se tornou o poder dominante do planeta porque a Inglaterra conseguiu, antes de todo mundo, fazer a revolução industrial. Então a guerra cibernética é uma realidade, sim, e essa guerra ela é travada de uma maneira diferente, porque a capacidade de processamento dos computadores, com exceção dos supercomputadores, ela é mais ou menos próxima no mundo todo, se você tiver dinheiro para comprar, e os estados nacionais têm dinheiro para comprar os computadores mais avançados, então isso depende da inteligência de pessoas que trabalham para esses governos. Então, às vezes tem um meninozinho sentado lá numa comunidade em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, que ele é um hacker fabuloso, fenomenal, e se você der um equipamento para ele, ele é melhor do que qualquer programador do governo americano ou do governo russo. Então, essa possibilidade de difusão da nova tecnologia faz com que você tenha uma corrida cibernética, uma corrida de guerra cibernética totalmente diferente das que nós tivemos na história da humanidade, porque é muito difuso esse tipo de conhecimento. Tanto funciona assim que empresas americanas pagam prêmios de milhões de dólares para hackers, para que os hackers tentem furar os seus sistemas e encontrem vulnerabilidades. Porque, embora eles paguem os melhores programadores do mundo, salários de 300, 400, 500 mil dólares por ano, se você converter isso para real, 3 milhões de reais por ano de salário, não é nenhum funcionário muito alto, é um funcionário, às vezes, ali de nível médio de uma empresa, mas no setor de tecnologia da informação. Às vezes, mesmo esse funcionário sendo excepcional, ele não consegue ver todas as vulnerabilidades. Então, eles pagam para um hacker, que às vezes é um menino que está sentado lá numa favela em Jacarta, na Indonésia, e ele descobre a vulnerabilidade do sistema e ele leva o prêmio de $1 milhão e um contrato para trabalhar nessa empresa. Esse é o mundo que a gente vive, que é um menino de 14 anos, cheio de espinha no rosto, é capaz de parar um país. Exatamente, até complemento o que você está falando, Emanuel. O FBI está investindo pesado, né? A Segurança Nacional dos Estados Unidos também, com a questão das criptomoedas, né? Para buscar, tentar descobrir uma forma de rastreamento das criptomoedas, justamente porque uma das desvantagens das cripto é a falta de rastreamento da moeda. Inclusive, a gente fugiu um pouquinho do assunto, mas ainda continuando na cibernética. Inclusive os ataques hackers, os sequestros que têm acontecido em grandes indústrias do mundo inteiro, como a gente observou em Pipeline, que deixou meio Estados Unidos sem combustível, como a gente percebeu esse ano e acompanhou na JBS, né, também, que foi um impacto gigantesco na cadeia produtiva do setor de carnes. Os resgates foram pedidos todos em criptomoedas porque não é possível rastrear. Eu tenho uma informação ilustrativa aí para esse tema, inclusive o Exército de Tecnologia ucraniano está chamando, eu já falei isso hoje, está chamando diversos profissionais do mundo inteiro para se unir à luta contra a Rússia, então, nessa frente cibernética. Entre as atividades, eles estão chamando esses hackers, né, esses profissionais da área de TI, desenvolvedores, especialistas cibernéticos, designers, redatores, inclusive profissionais de marketing, o targetologists também. Então, eles divulgam que já há cerca de 200 mil profissionais nessa área que estão ajudando as forças de resistência ucraniana, né, durante este conflito. Então, isso que você falou, claro, tem bastante a ver. E eu ainda amplio, Emanuel, para a gente falar sobre até a história do Elon Musk ter colocado, disponibilizado a internet via satélite, a internet satelital à disposição da Ucrânia. Com certeza os papéis também dessa empresa subiram um monte, até a Débora pode comentar que acompanha sempre. Então eu acho que existe também esse lado, né?
Você tem toda a razão, mas a gente tem aqui 3 preocupações muito importantes a serem tomadas nesse momento. Veja só, Elon Musk tem uma empresa que ela não tinha absolutamente nada a ver com o conflito e ele arrastou uma empresa particular para dentro do conflito. Eu acredito que ele, ao fazer isso, está do lado certo da situação, afinal de contas é importante que os ucranianos tenham a questão de utilizar a internet, mas a gente abre um precedente em que empresas particulares se metem entre conflitos estatais. E aí algumas empresas são gigantescas e faturam muito mais dinheiro do que vários países têm de produto interno bruto. Então a gente precisa entender onde isso vai parar e quais são os limites que são toleráveis. Porque do contrário a gente corre o risco de replicar no século XXI as companhias das Índias Ocidentais e as companhias das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais, que eram instrumentalidades, né, europeias utilizadas para organizar a colonização e invasão de países na América Latina e na Ásia. Então isso daí é uma coisa que precisa ser observada. Às vezes a gente passa isso batido porque no momento ele faz uma coisa positiva, mas a gente precisa entender quais são os limites dessa possibilidade de uma corporação efetivamente ser capaz de tomar esse tipo de decisão e influir assim em um conflito militar armado. O segundo ponto que você levantou é o seguinte: o Elon Musk ele pode ter arrumado um inimigo muito poderoso. Esse inimigo muito poderoso chama-se Vladimir Putin. Então vamos ter que pensar agora se, quando a situação esfriar, se a Tesla não vai passar a ser alvo de hackers russos. E aqui eu estava até conversando, debatendo com algumas pessoas aqui do BMC outro dia. Imagine que simplesmente amanhã os hackers do governo russo eles causam um acidente com o Tesla, ou simplesmente ele não funciona. Quem vai ter confiabilidade de usar o Tesla? Será que o governo americano vai continuar permitindo os carros autônomos se uma potência estrangeira pode tomar posse deles? Então, acho que também tem essa preocupação. E o terceiro ponto é que, evidentemente, quando você tem esses voluntários se juntando, etc., você não pode esquecer que, embora hajam todos eles, a Rússia, a China e alguns outros países são muito organizados em seus exércitos com questão de programadores, pessoas especializadas e hackers e tudo mais. Então, embora sim, possa ter esses hackers se juntando e ajudar a combater o governo russo, o que a gente verifica é que depois disso você tem o dia depois de amanhã, né? Como é que vai ser a revanche, a vingança, a volta, a devolutiva do governo russo em relação a essas pessoas e organizações. Então isso daí pode ter ainda muito pano para manga.